アメリカ、まあ、招待はされたけど、まあ、行ってないのが、まあ、アメリカと、あとはオーストラリア。オーストラリアもあと招待だったかな、あって、まあ、でも行ってなくて、行ったところは、ブラジルだけ。ブラジルもね、なんだっけな、ビジョンで、そのブラジルの人が、俺に会いに来てて、で、こう、そのブラジルの友達で、カーバさん来てて、で自分に RX さんはどこですかって聞いてきたのが、まあ、初めて会ったりして。自分でいいよね。カーバさんが俺に対して、俺が言ってる。緊張してる。緊張しまくる。そこからずっとやりたい。Para trazer mais detalhes dessa história, eu conversei com duas pessoas que viveram ela. O João E aí, tudo bom? e o Sensei. Beleza? Welcome to the world of Street Fighter 3. Prepare for battle. A gente organizava os campeonatos de 3S aqui em Belo Horizonte, né? A gente começou organizando os campeonatos em evento de anime, começamos a fazer tipo um rambate em todo mês, a gente reunia o pessoal num salão de festas e fazia um campeonato com ranking. O negócio foi crescendo, na época também tinha o fórum que era o 3SBR, que depois eu acabei fazendo parte aí da junção do 3SBR com o Guilty Gear BR, que aí juntou e virou o Hit Confirm. Uma das pessoas que organizava o campeonato aqui em Minas era o Sensei, né, o Gustavo. E aí ele tava morando no Japão. Uai, eu fui pra lá, né? Eu fui ser músico de música japonesa e tal. Então foi difícil no ponto de que eu tinha que fazer muita coisa além de trabalhar e aprender música. E aí, os dias que davam, eu ia pro Game Center. E na época que eu tava lá, que foi começo de 2009 até 2010, aí a Gamers Vision ainda tava aberta. Eu morava em Kanagawa, que era o mesmo estado que a Gamers Vision fica, só que quase 40 quilômetros de lá. Aí um dia, voltando do trabalho, que eu não tava trabalhando com música ainda, eu tava tipo, fazendo tradução em português no escritório em Tóquio. Aí eu fiz outro caminho assim e falei, vou lá na Gamers Vision jogar um tiquinho. No dia que eu fui lá, eu conheci o KSK, que era o dono, e falei, nossa, sou brasileiro e a gente joga Third Strike também, não sou mó fã dos vídeos que vocês fazem, que lembra que tinha os vídeos de Rambate daquela época. Aí eu jogava lá na Gamers Vision, eu ia mais ou menos uma vez a cada 2 semanas, porque era longe pra cacete. O KSK chegou pra mim, vai ter Rambate aqui da galera semana que vem, se você quiser chegar aí, a gente põe você também. Aí, demorou. E no dia que eu fui, tava todo mundo lá, do povo famoso. Tinha o povo que não morava, que na região é Tóquio ali, é Kanto. Então tem um pessoal famoso, o Mesono, o Kokujin, que mora em outros lugares, em outras cidades, muito longe. Só que a galera tava toda lá. Aí eu, não, velho, puta merda, que monte de gente. E aí eu tava meio com vergonha, assim, não tinha conhecido ninguém, né? Chamei a primeira pessoa, assim, que tava na minha frente, me explica aí como é que é, eu sou estrangeiro e tal, não sei o quê. A pessoa foi muito caridosa, começou a explicar tudo, que não sei o quê. Na hora que chegou pra mim, não, como é que você chama? Eu chamo Gustavo, e você? Eu sou Correio, mas pode me chamar de RX. Que? Primeiro cara que eu converso no meio de 60 japoneses fumando no RX. Desde então, como ele morava em Tóquio, perto de onde eu trabalhava. E eu ia trabalhar todo dia, né? 2 horas de trem. No final, tipo sexta-feira, assim, ele ia jogar na Newton, que é em Nishinipori, leste de Tóquio, assim. E aí eu encontrava com ele bastante. Aí eu falava, vamos jogar então. E jogava, aprendi as coisas, me ensinou um tanto de negócio. E no fim a gente ficou amigaço. O Sensei tava lá no Japão. Ele ficou mandando notícia, né, no Orkut, de quem que ele tinha jogado e tal, e uma pessoa que ficou mais amiga dele lá, que, tipo, apresentou ele pro pessoal e tudo mais, era o RX. E o RX, pra gente, era muito essa lenda, assim, né, porque o cara era a personificação do Urien, o nego era cabulosíssimo. A gente fazia os campeonatos aqui, e a gente sempre tinha vontade de fazer campeonato maior, vamos fazer um campeonato grande no Brasil inteiro, e a gente ficava buscando viabilizar isso aí. Teve uma oportunidade, a gente estava com uma conversa encaminhada com um patrocinador, a gente teve essa ideia aí, tipo, vamos fazer o campeonato, vamos chamar o RX Anime e tal, mas aí vai ter que pagar a passagem dele, não sei o quê.
Foi uma iniciativa, assim, o nosso grupinho de Third Track de Minas Gerais. Nós éramos aqui 11 pessoas. Aí, não, vamos trazer o homem pra cá. Resolvemos fazer, acordamos lá com ele, o Sensei intermediou tudo, né, falando lá com o RX e tudo mais. Até então, acho que o RX não tinha viajado para fora do Japão. E aí, assim, acabou que esse patrocinador, ele deu para trás. A gente não ia mais ter esse patrocínio. A gente ficou, e agora? O que a gente faz? Será que a gente cancela? Não chama mais o RX? Porque você não ia ter o dinheiro, né, para fazer o negócio. E aí a gente resolveu assumir isso aí, assumir esse negócio. A gente pagou do nosso bolso o dinheiro e assim, foi uma grana grande que saiu. Na época a gente trabalhava, mas não tinha tipo, emprego tão bom e tal. Então assim, foi um rombo grande assim que fez. Mas a gente estava muito nessa ideia de vamos fazer, vai ser uma oportunidade muito única, assim, né? Porque, imagina, a gente fala, o cara anima de vir, na hora H o cara desiste e tal. A gente não ia conseguir ter uma outra chance dessa. Falamos, não, vamos fazer de qualquer jeito e tal. Bolamos como é que a gente ia fazer e etc. E foi aquela expectativa. E aí, assim, no 3SBR a gente foi, divulgou, e foi a primeira vez que a gente conseguiu convencer muitas pessoas de realmente viajar para jogar, sabe? Porque assim, até então todo mundo ficava muito no a gente joga aqui no GGPO e tal, né? Tem o fórum, mas não tinha aquele ímpeto de querer viajar. E de repente chegou esse negócio, o RX tá vindo para BH e é isso aí. Se vocês quiserem vir é agora e é isso, cara. はい。OK。はい、始まってるよ。だって、こんにちは。今、秋葉原に行って、アレックさんと一緒に。今は、はい。買い物をいたしました。そして、これからアレックさんが、私たちの大会、ブラジルで参加する予定ですね。で、楽しい時間やりましょう。はい。みんなアレックスで。じゃあ、いいな。いやーとか。はい。それじゃあ、よろしくお願いします。はい。よろしく。よろしく。はい。おつ。Teve muita gente que ficou sabendo só depois, a gente divulgou o máximo que a gente conseguia. Ficava falando no grupo de MSN, no fórum lá do 3SBR, no GGPO, entrava lá para falar, cara, X vai vir aqui, não sei o que e tal, e impressionante como é que um monte de gente lá vai só falar, quando o Cocujinho vier, você me avisa, sabe, tipo assim. E como era o 3SBR? Era um fórum que juntava o pessoal, tinha o Bullet, que é o dono lá do canal que chama Third Strike, que fica postando highlight dos vídeos. Tinha o pessoal que jogava todo no GGPO, a gente ficava organizando uns campeonatinhos de GGPO. E aí tinha um grupo no MSN na época, que era um grupo que ficava todo mundo lá. Tinha um monte de gente, era a trupe toda, assim. E aí vamos lá buscar o RX no aeroporto. Muito incrédulo que ele ia vir e eu tava lá dirigindo lá pro aeroporto de BH, fica na cidade adjacente, chama Confins. O povo ficava falando, RX tá chegando, eu acelerava o carro, aí todo mundo uno lá. BH Baladas aqui, no aeroporto de Confins. Galera esperando a chegada da lenda. Harry Potter, Jojo, K, Fulgore, Clutch. A gente fez uns recadinhos aqui pro da Chun-Li, cadê? Sensei? Hot, Gatinho. Bom, tipo, enfim. Volta previsto pra 1h30 chegar aqui. Peraí, como é que é o conceito? Tá achando que mas eu sei, só dá pra acreditar. Pousou? Tá pousou. É um homem! Tá tudo bem? Aqui é uma aqui.
A cara do Estocolmo. Oi? Calma. Aê! Calma. Caralho, cara. Oi? Não, tem que bater fora, tem que... Não, eu quero só sorrir, tá ligado? Muito bom, muito bom. Agora o momento tal, bater foto, etc. Ele é confuso também no... Não entendendo nada que a gente falando normal. Ele não tá entendendo nada. Saindo aqui do aeroporto, o Luke ainda tá de crente. O cara veio mesmo. O homem tá ali na frente, olhando. Cara, aqui ó. Eu tirei foto com a RX. Abracei o cara. Galera aqui na comitiva do homem. Chegamos lá, o cara muito tranquilo, muito gente boa. Isso aí é um negócio assim que não dá pra tirar, porque a gente já teve experiência com outros pro players, né? E assim, nem sempre o cara vai ser um cara legal. A Batalha do Caos tá te esperando, você tá pronto? Esse aí eu tinha segurado pra ele ler. E aí o outro que ele tá segurando foi o João que fez pra ele, porque ele queria, tipo, agradecer e tal. Aí falando, senhor RX, bem-vindo ao Brasil, muito obrigado por ter vindo. Buscamos ele ficou hospedado na casa do Sensei. A gente lá, jogando lá na versão do PS2, aí eu lembro que eu tava doido pra jogar com o RX. E aí o RX chegou lá e tava no quarto, era um quartinho pequeno que o Sensei dormia, e cheio de marmanjo lá sentado. E a gente tava lá jogando, e o RX lá só olhando. Aí eu tô, e agora? O RX vai jogar ou não? Aí falava nada, aí outra pessoa vinha jogar, e eu tava jogando, né? Eu queria jogar com o RX, eu tava lá, ganhava a partida no curso, eu falei, é agora que o RX vai jogar. E ele, nada. Aí finalmente ele animou, eu falei, não, agora o RX vai jogar. Aí ele jogou, eu lembro que o primeiro golpe que eu fiz ele deu parry, que foi um baixo soco forte da Chun-Li, ele deu um parry lá. Ele jogou, mas assim, a primeira partida dele eu não achei, tipo, muito boa assim não, sabe? Ele tava estranhando o jogo? Ele tinha acabado de chegar, aí ele jogou, ganhou de mim, aí ele jogou com uma outra pessoa, na segunda partida dele fez um combo de, sei lá, 27 hits, sabe? Tipo, com um monte de ombrado, um monte de coisa. E aí ele virou, depois de fazer os combos, fazer os negócios, ele apontou pro adaptadorzinho do controle e falou que tinha lag no adaptadorzinho do controle. No arcade, né, na Astro City original, o jogo é tipo 10 frames mais lento. E quando você joga, tipo, no PlayStation 2, igual a gente cresceu jogando, é tudo mais rápido. Aí você vai na Astro City, assim, põe a mão e começa a jogar, você vê que é tudo muito mais lento e muito mais fácil de fazer. Então, como ele jogou na Astro City a vida inteira, ele jogava em casa do PlayStation 2 também e tal, mas aí os nossos controles tinha tudo lag, né? Tinha que acostumar um tempinho. Só que 2, 3 partidas já fazia tudo já. Nossa, controles. E aí, Sensei, o que você tem a dizer? O que você tem a dizer? Não! Fala alguma coisa. Ei, tá distraído. Alexa, Uma bula de postou 50. Ah, depositou? Olha só. Que legal. Valeu, Garrett. Vou fazer o RX mandar um abraço pra você aí. O que você acha? Hã? Outra coisa também que a gente notou, ele jogando, ele era muito suave, assim, com os comandos dele, sabe? Tipo, apertava o botão uma vez só e fazia tudo certo, assim. Sei lá, uma vez a cada 4 rounds ele tava perto de você, ele apertava o chute forte do Uren, que ele levanta a perna, que era sempre na hora que você tava querendo dar um throw, ele tirava aquilo ali dando esse chute, fazendo um monte de combo, um monte de coisa, né, negócio muito impressionante. Todo mundo meio que consegue fazer e tal, mas como é que ele consegue fazer sem preocupar com nada? Lá, na super, lá, tá.
Beleza. A gente jogou umas partidas com ele e aí a gente levou ele lá pra Stadium Games, né? Que era o lugar que ia ter o campeonato. A gente colocou ele pra jogar. Mesmo que alguém ganhasse dele, a pessoa que ganhava saía porque todo mundo tava ali pra jogar com RX. O cara jogou partida até cansar. Ele jogou partida sem achar ruim, feliz da vida, mó simpático, assim, e assim, destruindo. Quanto mais tempo passava, mais ele meio que adaptava, assim, tanto com o tempo do PS2, quanto com o arcadezinho. Are you ready? Strike y'all in Street Fighter 3. Aegis Reflector. Select to make your first pick. 10, 9, 8, 7, 6. Choose and pick the best one. 5, 4, 3, 2, 1. Select to make your first pick. 10, 9, 8, 7, 6. Choose and pick the best one. Well, I got the picture. Solicitado aqui dentro de tietagem. O casal já acostumado a tomar sapatadas, né? Legal. Sem os programas, as alternativas de rematação em japonês. Olha o primeiro round decente do Garreiro. Quase que ele toma um ponto certinho. Vai dar uma condição de 75, né? Aí fica uma primeiro round, ele tem uma presença. Olha que o cachê é bom, ele é especial. Eu acho que já tem que criar. Só tem que criar. Pode vai, Churinho! Cadê Santos? Tem um botão que não tá funcionando. O cara zoou a cara do Legend só pra ele perder. Vai chegar. Tio, olha aí. Começa de novo. Pode começar. Eu tava esterilizando, pô. Pode sim. É, ué.
Well, I got the picture. Yeah, I've been waiting for this. Sensei! Vocês não estão mexendo, tem que apoiar. Se ofenderam aí, uma turma especial. Olha só. Eu quero ver carinho, hein? Então vamos lá. O fundador da MG Street encontra o cara que antes jogava melhor no teclado. Vai ser a cabeça. Começa a luta aí. Estamos ligando no celular. Deixa eu ver se a gente tem. É a minha carona, eu vou passar aqui para o MC Covid. Vamos lá. Todo aí na luta do Fabinho desse canal. Tentar distanciar. Fabinho segue sua estratégia diante do gol. Com o chute forte da Helena. Pega o irmão comigo. Libera o cristão do cara. Todos se respeitam. Oi. O pessoal gasta passar perigoso aqui. Ele não quis, correu, bater a pressão, não consegue no pé, ele foi na parte joga ele no carro. A combinação com a outra, vai pra trás, ele chega perto de avançou, olha os peritos, mais para criar espaço, vai lá, ponta dele na mão também. Caralho, se deu ligado de uma discussão legal. Tira do papel. Ele bateu. Olha só, como o cara é bom, ele mata com especial. Demônio raivoso, esse esse golpe aí tem chupa-cabra. Passa os nomes, chupa-cabra, misterioso, apaga-luz, explosão das três, explosão das três, a gente achava que ele dava no relógio e dava especial, mas é porque explodia as três barras. Parece bom. A Helena ali, pelo que importa de golpe, a curva começa com pressão, live, Helena, tudo alto, caceta, errou ali a rasteiro forte, tentou a merda, desviou,
Saiu queimaiado, correndo. Faltando pouco, cara. Vamos lá pra cima de novo. Dive. Os meios se respeitando, meio baixo se respeitando. Vamos lá. Jogo bem defensivo dos dois lados. Vai. Fica. Jogou de novo. E dessa vez não tem para dentro. Só no nome lá. O cara é muito bom, ele não pode ter essa especial, né? Ele fez um Tatsumaki, mas não usou ele. Aí continua o segundo round. Fica a Helena, que vai. A turma só levou um pouco até agora. Presta atenção no live dele, tipo. Helena não pegando espaço da Dai, tá? Confirma bem. Solta ali o Madruguinho de 3 hits. Dive, abre de pernas. Esse cara é um filho de gosto pra pegar, sempre vejo muito feliz lá, continua, mantém a pressão, ele entra a sujeira pra ela ali, mas comparativamente a turma tem menos vagas. Ela tenta ali, sai do voador, o jogo tá feio pros dois lados, não tem isso de ganhar bonito, o cara começa a ganhar, ai meu Deus. O cara podia ter sido bom ganhar com especial, mas não foi. Yeah, I've been waiting for this. Well, I got the picture. Ele errou um conflito ali no final que era a morte ali, mano. Opa, 1, 2, 3, Genejin jogou, errou. Overhead, tá na vantagem ainda. Chun-Li jogou pro canto, agora pressão do canto da Chun-Li. O outro troll fez a manhinha lá do levantada num chute com o cara troll depois. Genejin defende, levou. Não vai morrer. Ei! Aê! Ronaldo baixou o espelho do Ronaldo. Spinbird Kick X. Opa, jogou no canto. 1, 2, 3, ombrada, Genejin. Hey, 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 hey. Acabou os reios, como continuava? Aê! Belo confirme. Oh! Nossa. Genejin de novo. Chun-Li tem barra, mas tá quase ganhando. Nossa. Cortou o dive kick. Ai. Aê! Deu throw muito antes do rosto. Yeah, I've been waiting for this. Well, I got the picture. Ele tá destruindo, velho. Turango Saituru versus Kakaroto. Dessa vez o Neco não se atrasou. O negócio tá importante. Ai. Começa com o True, Lambada. Falou bem. Ai. Neco já começa com pressão forte no campo. Pressão que é difícil porque eles não ver, porque não tem nada de tirando o True. E ativou o nível 1 do Tekai. Os dois players do lado, não dá volta, o já tá gravando. Eu tô gravando desde o último minuto do Ele conseguiu meter uma atrás do Neco ali, agora tá salvando aqui com o braço. Dois players ainda se estranhando, muito respeito. O trade não foi muito bom pro Neco, ele termina o primeiro round, vitória dos dois.
Saldanha, daqui, presente, porque não quis engolir o ovo. Jesus. Pro Neco fazer uma pressão muito forte já. Quem consegue romper a pressão, o corpo de Jesus mais bonito dessa vez do jogo, termina ganhando resistência no nível caseiro. Saldanha aí difícil de romper o domínio do Neco. Cotovelo de Jesus na vaga. Oi, oi! Errou. Quase tomou o DZS. O Spin tá indo embora aí, mas antes dele ir embora, olha que doido que ele tá fazendo aí. Eu acho que foi o quê? Não foi o quê? O último round da primeira luta. Você volta aí? Uma vez mais underground que Minas Gerais já viu. Os dois deram um golpe. Já que conhece a força total, mais um round e eles começam a tirar a live do Neco. Valeu, falou. Por isso a capacidade de Minas, um dos dois aqui. Se a gente convidar ele para comer pão de queijo, interpretar os dois vão estranhar, aí troca esse público amigável, quem consegue chegar na live máxima, dificulta pro Neco. Mas o Neco manda aqui pro canto, que é onde o jogo do Neco é mais forte. Os dois trocando golpe no meio ali, Neco pula, que pula, Neco pula, que pula. Nenhum dos dois pula, os dois pulam. Nenhum dos dois, que pula. Dive do Neco, os dois jogadores medindo espaço. Ele faz um combo simples ali. Ai meu Deus. Tapa! Tapa! Neco acaba de fazer o especial, porque ele era uma punição. É o que falando filtro e vencendo. Não, velho, o Neco acabou de dar a expressão que olhou pra ele antes. Continuou a luta. Mesmos personagens, mesmo especial. Tá? Sem muita furura, e o que até agora não usou o golpe de reclamão mais legal do jogo. Neco veio tomar o truque, um cara feliz, mas devolveu o cotovelo de Jesus. Brasileiro. A Neco jogou no canto, ai, tomou na cara, fingiu que não é nada. Quem conseguiu ganhar um pouquinho de resistência ali, Neco, dive, pressão, mind game bem mindfuck de dive, lambada, dos dois overheads do personagem. Muito dive, não vai faltar dive esse fim de semana. Cotovelo de Jesus. Ah, essa tá jogando já. Os dois players se estranhando ali. Cancelou e ainda conseguiu dar o último hit. Não, cancelou, mas com o hit acertou o outro. Muito bonito. Saldanha jogou o ali pro canto. Começar o processamento de arquivo. Não, quem não deixou. Vai pra cima, vai pro lado, vai pra frente. Toma, dá short. 2DF. Eficiência comprovada. Quem não tem o conhecimento do Neco fica ali ganhando vida na dele. O Neco não deixa de ganhar vida de graça. Lambada, dive. O dia só mostrando o número de sapato pro Neco. Situação boa pro Neco. Difícil porque, mas nada não reversível. Porque ali conhece ao mesmo tempo de sapato carregando. Neco não tira nada. Leva aqui no live 0, quer dizer, quase 0. Mas faz pouca diferença. Eu vou te do mesmo jeito. Último round aí, definir essa luta. Os dois estão agora com o serviço 10. Saldanha, reserva. Seleção bem forte do Neco. 2DF. Lá o Neco com os próximos rounds ali. Brasil. Personagem trocando gol, dive, vai pra cima, vai pra esquerda, vai pra esquerda. Comemora. Mostra o número de sapato.
Mostra a vantagem. Os dois jogadores se conhecendo na partida. Muito bom. O Reset mantém uma pressão muito forte. Cotovelo de Jesus. Mantém a pressão. Reset. Não foi o final, não. Sabe, não tinha dado balão até agora. Muito bom. Realmente chegador. Hoje os dois dando choque. Braço longo, braço mais longo. Os dois. Difícil ali, né? Tentando manter a pressão, porque tentando contra-ataque, pra acertar o jogo. Não entendi muito bem por quê. Ó, o tempo tá acabando. Os dois ali, life grid, 14 de piso. Neco com life 0. Dois DF seguidos de BK Mineira. Lá menor. Acabou de vai tentar o curso do Celeste, não. O Rami mesmo aqui, sorte, né? Sorte. Muita sorte. Escolheu o Rami, pegou um personagem que ele já conhecia. O gato dele correndo ali no canto. Olha a situação desse Drive. Mesmo começando com a pressão, que é rompendo do jeito que a gente já conhece, não tinha barra para dar um pouco mais bonito do jogo. Muito bem punido, velho. Rasteira forte. Mesmo tentando manter a pressão, porque ali enchendo a resistência, mais resistência. O cotovelo de Jesus tirou um pouco porque bateu na crina do Guedes. Situação complicada pro Neco ali, porque com muita vida, muita resistência. Mas o Neco é brasileiro. Lambada, jogou pro canto, resetou, drive, overhead que não pega no pé nem se ferrando. Chute. Para a justiceira ali. Ai! Será que é realmente complicado não defender assim. Neco não pisar o segundo lugar. Ai! Olha agora, meu filho. Aí. Olha ali. E aí, como muito bonito, a situação está complicadíssima por Neco. Jogou o Neco no campo, vai ter que acertar muito da pressão, porque o que já está com a vida maior. Muito mal punido. Por falar em punição ruim, continua a luta. Dois jogadores no meio, vantagem do que avassaladora, mas. Ei! Seu queixo. Garoto. I've been waiting for this. Sabe o que é Saldanha? É o Neco. Uma coisa que ele tem na coisa do God. Aí a área LX, duelo bem interessante. Sensei, vem cá pra você na japonês. Eu não sei responder. Arigatou, Shashin, vai. Fala, ele vai cá.
Aí já fez. Isso aí. Vai! Pensei, o RX tá tremendo. Vai, mas. The best one. Well, I got the picture. Fica garoto, piadinha infame aqui do Rock Zero. Agora começa a película, lesão dos dois lados, tom de esgoto, os dois oponentes se estudam, agora a tentativa de encaixar na cena do overhead, 10 punch, 8 botaus, 10 punch de novo, mais um 10 punch,
De novo. Agora lá, fica se estudando de novo. 10 punch. 10 punch de novo. Quase encaixando o combo. Bota lixo ali. Tem o bloque. Mais um 10 punch. Calma, João. Quase encaixando o especial. 10 punch. Aceleramento. Mais um 10 punch. Calma, João. Mais um round. Os dois sofrendo pressão um do outro. 10 punch. Especial defendido. Calma, João. Agora o João tem mais vantagem um pouco. A cena média para a vitória. Ali João nas tramóias, altas tramóias de João. 10 punch, agora pequena vantagem aqui do Rio. Os dois têm oportunidade de achar um. Agora a vantagem de Rio. Ele tenta manter a pressão. Um quase especial encaixado ali. Mais um quase encaixado. De novo. Nagué. Os dois sofrendo pressão. Agora quase empatado. Os dois ali mais uma tramóia. Surpreendendo o oponente. Comentário do O João aí mostrando que não é um jogador sem especial. Foi a finalização, depois da luta toda. Agora mudando de personagem. Pegar o personagem que ele vinha usando no campeonato. Mais uma pergunta. Soco forte, encaixado. Agora tem uma vantagem ali. Tem que fica. Mais uma vez, soco forte. Falou longo, cara. A joelhada. Está pegando. Mais uma joelhada. Vantagem ali. Pessoa que é desprevenido. Joelhada. Troca Makoto. Chave o Kashiri. Super encaixado. Agora ali na pressão da rasteira média. Calma. Aí, quase o final do round. Vai pegando da Makoto. Soco na cara. Ganhando bem o segundo round. Agora ali. Performe encaixado. Pulou atrás. Quase mais um super combo. Throw pro... E agora o jogo faz a tentativa de pressão de rasteira média. Chama o Uken. João se defendendo bem ali. Agora pressão de outro momento. Agora, luta praticamente empatada. Os dois personagens com especial. Vitória de João.
literalmente. Zé Cara de Ferro, apelidado pelo João Paulo meu primo, porque ele não morria. Meu primo pegou o menino especial 2 e falou que ele não morria, matando. Começa aí, ligou o cenário de Helena, felizmente um papel, muito começa. Eu tenho ali o segundo count, ativou o nível 2 da armadura. Essa linha aqui, 8 count, inimigo para se perder lá. Vai Helena ali. Helena com vantagem, mas tem uma resistência curta. Eu tô com desarença, obrigado aí pra falar. Todo dia vai ter pressão do campo? Não vai. Já que não tem pressão do campo, Helena da primeira e bate. Não toma 3, toma um soco, fica de quê? Os jogadores se estudando ali, jogo bem tenso. O jogo ali é carregado constantemente. Helena deu um super pouco só pra ficar mais tranquilo. Vai por ele. Oh, puniu! Quase que não morre. Quase não morre, né? Aí agora voltando a Helena, que por enquanto é um ser humano mais ou menos normal. Luca, outra bica, mais uma bica, e é mais. Os dois ali o quê? Joga a Helena pra longe. Helena comprou um grupo bem encaixado, Shoryuken malhado pra caramba. Obrigação também. Pra quem não sabe, dos outros personagens, como que o Patito acertou, o personagem tá mais ou menos 8 minutos do chão quando ele vai dar o especial. Então tem no chão. Será muito isso. Peso Grass. Seria uma identidade aqui. História de Banador Helena, após vencer o Orestes Quester, Orestes Pintor. Disputa aí, Alemanha, no primeiro lugar ali, onde a gente faz os times de Helena, Makoto e Danarai. Os jogadores se estudam, trocam os jogos, sem lembrar que tem que jogar no jogo, na telefone. Matou no chão, olhando no chão, começa a pressão, não consegue acertar o cara toda. Ai, doeu. Helena tentando ver que a situação tá muito Helena. Oi! Nossa, Helena salvou ela, mas não salvou o campeonato de não jogando uma coisa. Segundo round. Helena, matou, acertou, bom duelo, uma posição do tipo resistente. Cruza, sapateou, supersônico ali. Helena já está começando a besteirinha. Muito bem, Galpão de Ferro. Matou, passa o pé na cara dele no joelho ali. Os jogadores de longe. A situação já está bem para Helena de novo. Matou ele no chão. Helena vai pro chão e dificilmente volta. Porra. Poder, mano. Força, mano. Sem muita associação de calcinho, mesmo personagens, mesmo especial, só o cenário que mudou ali, ó. Os cavalos. Matou, chega perto do levar o chute, dois jogadores no meio, matou. Começa a pressão no corpo, Helena querendo no canto, sabe Deus por quê. Sabe Deus por quê, não é bom não. Tira a cruza, só que é reta. Bem bonito, a situação da bastante. Helena jogou uma coisa no canto, saindo uma pressão ali, mas matou a única hora que é dos gols. Cara, cruza, tapa, todo tipo moleque.
gente, a gente sai tudo antes, só que a gente pega pessoalmente. Tô chegando ali no round, pelo que teve, matou, pressão. Essa dica muito completamente muito bem inventado discute depois do Rio Chiflex do Brasil. Só que o Boex ali mal entregado, tipo, ela pega o som que vem do Kiri e esfrega na cara jogando tudo ali no meio, as duas, foi você não deu pro bicho, foi no meio da terra, matou, só no pulo, continua a pressão, bem forte. Ai. Chute no pescoço ali. Último round. Tava lindo. Só que o Boex bem entregado. Bica a Helena banido no banco da Matheus. Matheus tá ficando aqui de novo. Gente. Mal entregado. Quebrou a perna do Rio. Yeah, I'm waiting for this. Cabeça altamente pra não estar matando, Na internet aqui, cara, de Akuma e Plans looks like a ghost de já tomou um socorrente ali, né? Agora um balão que indicou as coisas. Tentando fazer uma pressão, a turma reagindo, tem distância, fazer o que é lembro, fica, dois mantêm distância, tentando um balão de ajuda já, mas tomou o segundo chute. Calma, cara. Agora o segundo round da partida. Dois jogadores ali. Pressão, por enquanto do médio. A turma tentando manter uma certa distância, tentando encaixar um pouco. Vamos encaixar no especial do Akuma. Hadouken de gol defendido. Akuma toma um balão. Tomou mais um balão. Tomou o overhead. Não dá ainda. Red vencendo a primeira partida. Combate do Saldanha ali tá escolhido. Saldanha. O bigode dele é mais ou menos o tamanho da seta ali pintado. Alô, todos aí, temos que lavar no conflito no Brasil. Pareceu que eles eram. Saldanha começa com mais aparecendo quando a gente acaba uma serra. A ponta é o mas. Calma, cara. É o flow. Dá, overhead. A forma de aplicar ali com a mão dele, outra maneira, conseguiu sair do campeonato e para poder os dois ali, o jogo tomado. A turma chegando perto, a longe, pelo jiu-jitsu, não dá, pouco especial não queimar, o nível como que é, para ser especial, mas a barra não fez um dano, pela expressão muito depois, meu Deus,
Mal bonito. Todo mundo Jesus. Eu sou melhor. Boa! Aquilo ali, a gente está. Só um pedacinho todo especial para limpar a pessoa. Boa vaga. Yeah, I've been waiting for this. Well, I got the picture. Os dois aí, ninguém quis tirar esse dedo, humildade. Vai começar. Doendo é meio difícil, porque o tiro tem muito lá e você não conduz a velocidade. Neto aí, puxou na barra, dive, sobe, vai, vai embora. O que ali é como o tal artilheiro, que para quem não conhece é quase um milho. Neto ali, puxou a lambada, que é especial, meio incompreensível, tirando o carro, que por outra mão ele estendia, isso machuca, sabe, meu som. Neto insistiu na lambada, acertou, tentou. Já bom, entrou no Neto, não conseguiu. Segundo round. Os dois jogadores se defendeu. Isso deve doer pra caramba. Neto ali aproveitando o ambiente, cotovelo de Jesus. Os dois jogadores estranhando, ele mantendo o eu disse que é um misério disso. O Neco conseguiu sair do gol, situação difícil pro Neco. Ai, é estômago. Cotovelo de Jesus aqui, ó. Então, mas é para experimentar. Neto, cotovelo. Dive. Neto ali, estou um pouco mais gente que os outros personagens, tirando a vontade disso para conseguir dentro da faixa. Lambada, jogou o que não conseguiu manter a pressão. Jogou o que aqui na o que ficando ele igual no zero. Os jogadores se aproximando ali. Controle de controle de espaço, respeitando. Neto tenta a pressão no canto. Conseguiu o governo de Jesus, a pressão. Vai, lambada. O governo de Jesus. Mais uma pressão, out, um golpe. Overhead. Vai, Neco mantendo uma pressão bem pesada no campo. E jogando ele por outro. Não confirmou jogando ele por outro. Foi confiar e nós faz da esquerda. Especial. Segundo round ali, o Neco conseguiu o primeiro, ele já conseguiu ganhar um dos rounds, aumentando a vida. Neco, guarda, defende o que estava todo bonito, que pica, e responde, na minha opinião, um dos mais bonitos do jogo. Lambada do Neco. Especial é muito bem confirmado aí, ganhando a... Não, Zé cara de ferro ali, cara. Zé cara de ferro e Zé desvendou. Vai ele aqui, mantém pressão, né? Troca os lados, dive, cotovelo de Jesus errado ali. Cotovelo de Jesus, dive, tomada. Choque. E a Overhead não tinha tentado até agora nas duas partidas. E ele deixa mandar um down ali só para ficar um pouco mais vivo. Um pouco mais de resistência, senhor jogador de DTD. Aqui, joga Neco com Pro. Os dois jogadores respeitando, que é mantendo na carro hoje. Situação complicada pro Neco, situação difícil.
A situação dele tá muito ruim quando você sai da situação do recrutamento. Well, I got the picture. Bem, amigos da Rodrigo.
Arrepiei, velho. Muito louco, velho. Tem uma granada muito boa, velho. Ei! Ó! Ó! Tô tipo no ápice da minha vida agora, velho. Nagui aérea. Vai, moleque. Vai pro lá fora. Naquela. Vai. Oi. Uou! Ô, Mileton! Mileton! Yeah, I've been waiting for this. Doida, Caruso. São muito fortes. Ninguém joga tanto, mas já pegou muito no começo do round. Deu nem 15 segundos. Voadora. Não, voadora. Alto queimado. Falou pau de chapéu. Eu queria pagar a pós da perna, mas é difícil, né, cara? Ai! É um X aí contando, todo mundo pode errar. Olá, João. Outburns aí, na força de bom delivery. Acho que o Lu faz uma coisa que eu nem sabia que podia.
Errou. Por um pedacinho de barra, não foi punido de um jeito muito mais doloroso. O Belo entrou muito bom nesse livro. Marcos devolve, chegou com 1000 chutes, só que registrados do Rio. Na guerra. O Rio não deu chute, só defendeu. Marcos aí, pressão. Essa dessa Maria. Chuli sério, agora tá tenso pra ver. Após hoje, no terceiro round, vai definir. Soco de bar. Aquele cerebro sem saber o nome do cara. Continua ali as duas, pulando, soco de bar de novo. Marcou, toma, rasteira de aérea, Chuli fazendo pressão no cano. Joga, matou no cano de novo, porque pressão tem que ser no cano. Chuli breve, counter, marcou de queda, pressão. A rasteira, a única rasteira que conseguiu. Chuli. Toma. Muito bom pra conseguir, mas não para na coisa pra lá. Ei, na guerra. Desesperado ali, situação calcanhar no dedão, vitória da Chuli. Papo agora aqui, ó. Meninagem. Cadê o seu de fazer o mandar pra gravar? Luta tensa, filosofia, pé na cara, aquela coisa. Os dois trocando bica, Marcos levando a melhor no jogo de pouco. Opa! Corta o ex com Ei! De novo, o mesmo golpe não atinge o cavaleiro. Aí, enquanto eu falava isso, a Marcos deu um golpe tão rápido que acabou de matar. Vai, segundo round aí. Chuli corta muito bem com o X. Dá o pau no 1. Ai, você deu tudo. Marcos deu uma batida de amor no pau no 1. Veio sem punição, trocou o golpe, trouxe o Chuli, joga no canto. Não. Saiu do jogo. Marcos só pegou ar, as duas ali. Chuli começando a ficar triste a situação pra ela. Bem complicada. Mesmo assim, Chuli. Calma. Tem que acertar bem. Ei, na guerra! Acertou o grupo. Segunda tentativa de amor, não sei se deu certo, mas venceu o round. どこなしじゃの Isso não parece chocolate de amor, né? Eu entendo que ela fala de chocolate de amor, depois de chocolate de amor. Não, tipo, depois que eu falei, até parece tentativa de amor. Ela pensou o balão e fizer isso, tem a polícia atrás dela. Mas quanto aí, qual vai ser o especial? Eu boto o especial 3, né? Na dúvida entre o sangue nos olhos, será? Ó, meu Deus! Prometeu, mas não cumpriu. Nenhum dos jogadores quis tirar a estrela. Ofensivo. Olha o tamanho da mão do Chuli. Olha o tamanho da mão do Marcelo. Sangue nos olhos, será? Sangue nos olhos. A disputa aí dos personagens bem balanceados no jogo, só são desbalanceados em design. Pega da Chuli aéreo ali. Joga Matheus, quase joga pro canto, vai pro canto para o Matheus ficar mais fácil de fazer pressão. Cara cruza, Sonic vem ali, Bonito, Oi, na guerra. de novo. Oi. Só o Vedete, ele existe mesmo. Oi, na guerra. Aqui para o meu não, beleza. Continuando a luta, quase levando, situação difícil para Matheus. Oi! 1 milhão de chutes. Então aí o segundo round pode definir. Lembrando, só por ser o cenário da Edu, que os jogadores estão muito fraco. Aí enquanto vocês estavam discutindo o cenário, complicou, tá vendo? Então a vantagem de anterior da Matheus, ela aproveitando a vantagem. Calma!
braço grande pra caramba. Bastante aérea. Ah, meu Deus. Vamos, João. Pagou o pause da pele, mas puniu bem. Muito bem punido, só que o segundo Oi! não levou Oi! agora os dois. Calma, calma. O combo leva a luta. Quem vai querer? O primeiro a acertar combo leva a luta, é só você espera. Os dois jogadores se testando, nervosismo ali. Ai meu Deus, eu vou tapar o olho. Oi! Trocando ali, sabe que o Vanderlei e erra. Tentativa de push, Oi! mereceu. Makuto saiu do spin butt kick, teve tranquilidade e conseguiu fazer a tentativa de amor. E alguns arcados de minhas famílias trabalham lá. Continua a luta. Foi a primeira vantagem que o Makuto tinha aberto com um fim muito bom. Pressão no canto, o Makuto quebra a pressão, bate na mesa igual que. Fica pulando ali, mas não consegue dar um chute normal. Pera, quem disse que a Makuto matou o pai da Chun-Li? Yeah, I've been waiting for this. Lindo, velho. Lindo. Você entendeu tudo, tranquilo? A maioria das coisas. Agora é RX Kakaroto, o Gore aqui do lado, o Laquitero, Dodô, Carrado, final, nervosa. Final MGSF aí, ó. Não vai ser Tanto Black BR. para os senhores, vai ser português com licenciado. Brincadeira, esse cara aqui. É demais. Travou. AX Dancer versus. Então vai lá, começa a poesia. Matou, acerta a perna, joga. Oi! Errou o balão, a LX não erra. Beleza, né? É difícil narrar mesmo. Enquanto a Matou ainda estava reclamando. Cara, tem 17 hits, beleza. A LX errou 3 pernas ali no falta de gol. Que brocada. Não vai deixar nem encostar. Que brocada, velho. Não vai deixar encostar. Muito bom, tentativa de resistir ao ex-reflector ali, mas tomou 2 joelhos de presente. Jogou na parede. Não quis aproveitar a parede. Lá vai Makoto, 2 bicas no orgulho. Detroit. Lembrando que isso é final. Vai Makoto, corre, sonho de bunda livre. Encheu. Muito bom. Kakaroto consegue jogar pro canto, fazer pressão. Olha a câmera, vai ser um segundinho da LX. Jogam os dois aí de novo, terceiro round, só que o bunda livre errou. Perna de disco. Aegis. Fugiu do Aegis no balão. LX andando com o olho com muita pressão que é possível, só que o bunda livre acertou, resetou. Fugiu da hernia de disco. Tá com a LX, mas não tava dando muita pressão. LX, parede. Deu equilibrado até agora. LX, começa a poesia aí, galera. Não. Tentativa da boca. Perna de disco. Sem bala. Já tem pro X. Fugiu do pra frente Brasil Makoto. O cara dele. Situação complicada pra Makoto, mas Kakaroto leva a primeira luta. Vamos aí agora, segunda luta. Não vou perder não, velho. Kakaroto contra o poeta. Kakaroto. Isso. Vamos lá, garoto. Vamos lá, Japão é Brasil. Só pra constar, todo mundo tá nervoso nessa luta. Round 1. 2 aí,
mais externos, né? Tentativa de amor. Pelo. Inca da história. Makoto, brincando com Oi! Mantém a pressão, reina de disco. Uso da história só pra fugir. Fugir não, vou tirar de saber, tá? Oi! Jogou na parede do história. Como não muito efetivo. Makoto desce o pé. Do história RX. Só de bola ali. É duas melhores vezes ainda. RX da Cash. Perde no ar. RX. Perde. Boa posição. RX disco de novo. Universal BR. Oi! Não sei descrever isso, desculpa. Eu sou só um ser humano, uma coisa. Tentando algum pé. Olha aqui. E vamos pro terceiro round da beleza. Que galo, que cara? Já vai RX, jogou para um lado, foi pro outro. Foi estragado, pro outro. Depois a Helena tá apanhando na parede, já vem outra. RX tá. Nossa, ele não para, ele não para! O poder da poesia tira a caruca de todos andaram pela troll, mesmo a regra não valendo da RX. Pica, só que o mundo é livre. Gol! Aí, Os dois já foram na final. Agora parando aqui, mais um novo original de um dos primeiros luta final. Primeiro set melhor que luta final agora. Vamos aí. Se o RX ganhar, se o Kakaroto ganhar mais da primeira peleja. Aí tem outra melhor que três ainda. O RX ganhando agora acaba. O Kakaroto ganhando, ele joga o RX para Ludas Brackets. E aí vai ter outro jogo começando do zero de novo. Pra ver quem é o melhor entre os losers. Chute conceito do Rune. Ai. Todo mundo é livre. Segundo hit. Kakaroto começando uma pressão muito forte. RX apanhando baixo. Ele é poeta, ele pode. Pressão no canto ali. Difícil. Oh, meu Deus! Eu matava no tal! Olha a força, matar seu down, velho. Não sei. Eu sujeito que quando mataram a família, eu vou cantar. Eu sou muito sangue. Lá vai. Joga na parede dela, matou o Steiner já, não apanhou. Sabe Deus como. Os futebol se exclusivo. Era no disco. Back dash, pulou, aparecendo peça junina ali, os dois. Os dois pés estranhos, carrega. Aí se explode do balão, destrói o nada. Jogou no canto. Vitória do Luiz Menezes. Segundo round é o X. Final round pode acabar agora. Não, não é piada interna não, o Luiz Menezes é advogado. Desculpei. Primeira blecha do pessoal do jogo. Oi, Abacão! De um lado pro outro, só desce, vai pra cima, vai pra baixo. Carrossel da RX ali que o Matheus tomou. Muito bom, cara. Joga pra cima, vai atrás, bate de primeiro, bate no outro.
ele ganhou o campeonato. Aí ele também ganhou a premiação do campeonato na época, né? A gente deu... No final virou uma grana pra ele, né? Em segundo lugar ficou o Kakaroto, a gente deu um PSP pro Kakaroto. E aí em terceiro lugar ficou eu. Aí eu não ganhei nada. A gente só paga as despesas que a gente estava acumulando aí com os negócios da RX. Depois do campeonato a gente continuou jogando com o cara. Uma das poucas coisas que ele falou em português, a gente levou ele pra Savassi ali, que tinha restaurante, fomos comer um negócio. Ele apontou assim e falou, cerveja gostoso. Teve uma hora lá que deu uma confusão de rua qualquer, sabe? Tivesse roubaram o negócio, chegou a polícia, não sei o que, confusão, o povo gritando. Ficou aquele clima meio tenso na mesa, assim. Aí eu falei assim, street fight. E apontei assim, ele, tava as risadas engraçadas dele. O povo tá feliz demais, que isso. Ele tomou caipirinha ali. Não, ele já chegou em casa e tá bebaco. Não é forte, né? Fizeram um leve turismo com o RX e levaram ele na região aqui, que chama Caraça. Que foi onde a família imperial do Brasil estudou e tal. E hoje é tipo um hotel no meio do mato, assim. A gente foi lá só pra mostrar pra ele como é que é a vegetação no Brasil e tal, porque ele tem interesse nessas coisas. Aí a gente virava pra ele, ô RX, onde você foi hoje? Ele, Craxa. Esqueci de falar com vocês. A gente foi no Caraça com a gente, né? Ele não conseguia falar Caraça nem Sabe o que ele falava? Caraxa. Vocês não viram isso? Você gravou isso? Não. Eu tentei. A Sarah ganhando do RX aí. Tomou aqui, ó. Seco. Deu E aí? Sarah ganhando do RX. Não! Queijo. Queijo, mas ganhei. Fala pra RX falar caraça. Não. Pergunta onde você Você não ali? Coitado, né? Caraca. A gente ficou lá no salão de festas, lá da Casa Sensei também. O RX, depois de ter ganhado o campeonato e feito as coisas, ele falou, não, agora eu vou ensinar vocês a sair dos unblockables. Aí ele fez um setup em 2 segundos no PS2, tinha aquele training mode lá. Só o setup dele já era bonito de ver, porque pra ele levar o outro personagem pro canto, ele fazia tipo um combinho de ombrada levando pro canto. Botava lá o Aegis e pronto. Aí eu falava, agora você vai tentar sair. E aí pro unblockable de canto, você dava um parry invertido, né? O parry pra trás, na joelhada, e pra baixo. O unblockable mid-screen são 3 parries, né? 2 parries no Aegis e um parry no golpe que o Urim vai fazer. Ou chute médio ou então um low, tipo rasteirinha fraca. Aí você pode dar 3 parry embaixo, então um parry embaixo, um na direção do Urim e um embaixo. Aí a gente foi lá e fez esse negócio, só que o cara, ele tem muito setup. Na época também, ele fez muito daqueles combos de ping-pong, de ficar batendo assim, tá. Esse é um cara muito legal, velho. Assim, a gente conversando com ele, né? RX, o que você mais gostou do Brasil? Ele falou, foi de jogar com todo mundo. Outra coisa também que achei legal, ele fazia muito esforço assim, para tentar comunicar com a gente, mesmo sendo difícil, né, barreira de linguagem, não sei o quê. E aí ele contou pra gente de uma SBO que ele tá lutando contra o Rikimaru. E aí, Rikimaru vai, ganha o primeiro round, assim, meio apertado e tal, mas dá bom, assim, pro Rikimaru, e o Rikimaru vai lá e dá um taunt no RX. Aí o RX vai a câmera nele e já fica, não, beleza, então. Aí o RX vira pra gente e fala, me angry. E aí ele vai e destrói nos outros 2 rounds. Muito doido. Aí, tipo, passa esse off. Aí fala assim, não, vamos fazer um torneiozinho.
Ele que ele organizou o torneio, valendo o controle que ele levou. Peraí, se a pessoa ganhar esse torneio, ia ganhar o controle dele? Esse campeonatozinho que a gente fez no último dia, foi. Ele chegou, não, vou dar meu controle pra vocês, de prêmio. Aí ele não jogou, ele ficou só assistindo, o K ganhou. O quadro porque causa um certo daltonismo. Porque ele olhou no canto aqui e achou que era rosa, mas não é. Letra 0. Ei! O outro vai para um dos sujeitos mais temidos na internet, tanto dentro quanto fora do jogo. Dentro a gente não pode falar quem é. Fora, ele só perde pro Gimão. O vida torta da galera aí, KA, jogador de capetinho. O próximo vai aí pra um cara que eu falei que era a avó do MG Street Fighter, mas realmente, se essa coisa toda tá acontecendo, foi porque um bando de desocupados matava o tempo de fazer prova, de estudar, de tudo, indo na casa dele jogar. Mas ele, uma pessoa assim, quase um educador, virava assim: gordo, você tem prova semana que vem? Tem. Não, tudo bem, vem jogar. O sujeito que... E o responsável pela vida da RX, né? Um sujeito que merece só um abraço, vai ganhar um abraço comunitário aqui. Agora! Tá acabando o vídeo, tá acabando. Ele chegou pra mim e falou, não, vou voltar a casa, eu compro quando quiser, vocês não. Aí pega aí. Depois que ele foi também, o tanto que o nosso conhecimento do jogo aumentou assim, foi muito legal. Quando o RX casou lá no Japão, uma das fotos que eles passam lá naquele slideshow lá do casamento era foto dele aqui no Brasil. Então, assim, achei um negócio muito massa também, isso, sabe? Eu dei, né, um desenho pra ele, né, aquele quadrinho lá do Uri. Do cachorro puxando. Isso. Rachou os bicos, ficou tipo, toda hora ele olhava um trem novo, assim, quando ele viu que o sol era o Gil, e rachou também de novo. Outra coisa que rompeu a barreira da linguagem, eu tentei explicar pra ele uma piada que era o seguinte: a apresentação do X-Men vs Street Fighter, você lembra como é que era? É um aperto de mão, né? Do Ciclopes e do Ryu. Isso, exato. Aí eu falei com ele que era o cara aperto de mão, porque o slide só dá aquela andada pra frente, aquela arrastada assim, nos dois encontrando o Ryu e o Ciclopes. Aí ele fez comigo o cara aperto de mão, juntando a mão assim, tipo, X. Eu tava conversando com um jogador americano chamado Dr. Steelhammer e ele tava fazendo vídeos sobre os setups do Uren. Aí eu cheguei no privado dele com uma dúvida de partition em buffering. Aí ele me mandou guia de Uren do RX. Ele trouxe impresso pra mim quando ele foi pro Brasil. O RX falou pra mim, tipo, uns 4 anos atrás: você não quer traduzir isso, pessoal, não? Eu falei, não, velho, são 60 páginas. Mas quando eu postava nos fóruns, assim, eu detalhava tudo em texto. E eu coloquei quase todos os setups. Era o 3S Brasil que você postava? Isso. Eu fazia uns posts elucidando combo. Eu lembro que eu fiz o Dudley, do Ken, do Uren e do Yun. E no do Uren eu coloquei em texto a maioria dos setups que estavam no guia dele. E uns que o RKF me ensinou. Hey everyone, this is Papito. That's Sensei, and that's RX. So we will be conducting an interview with the legendary RX today. And the interview will be conducted in Japanese by Sensei. We will be adding subtitles later. So I hope you all enjoy. Pessoal, eu sou o Papito, o Sensei RX. E aí? Nós vamos fazer uma entrevista agora aqui com a lenda. Bem, a entrevista vai ser em japonês e a gente vai adicionar algumas legendas depois para todo mundo compreender. Aí vamos dar início. 始めましょうか。はい、始めましょう。はい、じゃあ自己紹介お願いします。自分の本名は鈴木康平、日本名前は鈴木康平という。で、年齢は28歳で、仕事はですね、エンジニア、インターネットのシステムを作るようなそういうエンジニアをやってます。今もう働いて5年目。さて、質問の1は、ブラジルの経験どう思いましたか？
もうブラジル人は本当にあったかくて、本当日本人と全然違う。もうみんな本当純粋に自分のことをもう思いっきり歓迎してくれたし、本当に喜んでくれたし、もう一緒に自分も喜べたし、本当にあとサードストライクを本当にみんな楽しんでるっていうところ、もともと日本もね見習わないとなと思いました。あとブラジルの女の子可愛いいいですねそれで現在のサードストライクをやってるみんなの今の日本の人気さとか、今どんな状態にいるんですか？いやどうぞ。 OK？ はい、なんだやっぱりストリートファイター4が出て、ちょっとやっぱサードをやってる人もやっぱ新しいゲームってことでストリートファイター4がこうやっぱみんな対戦するようになって、ちょっとそっちに移っちゃったりとか、やっぱ他にもいろんな格闘ゲーム出てるからちょっとそっちにプレイヤー移っちゃったりもしたけど、なんだろう、毎回そうなんだけど攻撃が終わるとこうちょっと盛り下がっちゃって、でちょうどそういう時期もあったりしたんだけど、もう今はなんだろう、西日暮里のバーサスってゲーセンではなんか団員戦、なんかバーチャファイターとかそういうカードの称号みたいなのを真似た対戦とかも始めたりして、ちょっと今ランキングバトルがなくなっちゃってるんだけど、またちょっと日本もまたサードストライクが盛り上がってきてる感じです。はい、日本はサードストライクには最高にはその強さすごいですね。で世界中のレベルはどうなんですか？世界のレベルはちょっと分かんないんだけど、でもなんだろう、アメリカはよくこうアメリカなんか攻撃があるたびに結構遠くから日本に来てくれたりして、どんどんレベルが上がってるなと思うから、結構やっぱアメリカはレベル高いかなって思うんです。でブラジル今回来て、ブラジルはまだまだやれることがいっぱいあるかなと思うけど、サードを楽しんでるレベルはトップクラス。サードストライクより他のゲームやっていますか？今やってないです。わかりました。本当はやりたいんだけど、そこまで時間かけられない。サードストライクの一番うまいプレイヤーは誰だと思いますか？黒田。ストリートファイター好きですか？好きとか嫌いとかやってないんだよね。でもなんかこの映像すごい綺麗だし、別に好きなキャラクターいない。はい。でブラジルのカイピリニャは好きだったの？グッド。ブラジルに戻るつもりですか？戻る。その時はできればポルトガル語喋れるようになりたい。ぜひお願いします。でアメリカに大会に参加することとか、いやでも参加したいね。したい。初めて海外ブラジル来たけどやっぱ面白いし、アメリカもなんかね、また機会あれば行ってみたいな。最後に少しメッセージ、世界中にサードストライクやってるみんなにメッセージを送りますよ。もうサードはまだまだ楽しめるからもうみんな一緒に楽しんでいきましょう。最後なんかユリアンっぽいセリフがいいよね。いや。わかりました。本当にありがとうございます。じゃあサードストライクの練習はどうやってやりますか？自分がよくやってるのはまず、コンボの練習はもう別にゲームセンターも行く必要ないし、もう本当に家庭用のゲームだけでトレーニングモードで、自分の場合はインターネットで動画を公開してこのノルマ、この全部のレシピを完成させるまで何度も繰り返しプレイするっていうそのコンボ練習で自分はコンボが上手くなったっていう。ブロッキングトレーニングモードで十分練習できる。さす
なに対戦の立ち回りとかそういうのはちょっと強い人といっぱい対戦してやるしかちょっと強くなるんじゃないけど、やっぱちゃんと自分のちゃんとその良くしていかなきゃいけないところとか弱点とかをちゃんと自分で認識してそこを直していくような戦い方をしていけば絶対強くなる。これ間違いない。We await your return, warrior.